Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo e comigo, em nome de Jesus. Eu já quero chegar profetizando na sua vida. Eu profetizo que todas as bênçãos do Senhor estejam contigo. Eu profetizo que todo o aperto que você tem passado, sabe? Tudo aquilo que Satanás tem feito você passar. Toda peleja, todo aperto, todo sufoco, toda angústia, toda aquela angústia no coração que fica no nosso peito, dizendo que a gente não vai conseguir, sabe, que nós vamos ser derrotados, que nós vamos parar no meio do caminho. Eu profetizo que hoje, tudo que Satanás tem palestrado no teu ouvido, falando que você não vai conseguir, que a sua casa não vai conseguir, que a sua família não vai conseguir, seja jogado por terra em nome de Jesus. Eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre você e a sua casa, amém? Eu já quero chegar orando, né? Porque a oração, ela move a mão de Deus e ela abre os céus, e nós precisamos isso, que o Senhor abra os céus ao meu favor e ao seu favor, para que a pregação dessa fresquinha dos altos céus e Deus fale comigo e com você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, entramos na Tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, Senhor, mas viemos, Pai amado e Pai querido, pedir perdão dos nossos pecados, palavra, obra, pensamento. Senhor, perdoa-nos, Senhor Jesus, por tudo, Senhor, que tem passado no nosso pensamento, na nossa mente, Senhor, Tu nos perdoa. Senhor, nos renova nesta manhã, Pai amado e Pai querido, neste dia de hoje. Desça uma unção dobrada, Senhor, sobre as nossas cabeças, Senhor. Senhor, fortalece aquele que está enfraquecido, aquele que está desanimado, aquele, Senhor, que está a ponto de largar tudo porque não aguenta mais, Senhor, porque Satanás tem peneirado, Senhor Jesus, essa pessoa. Tem, Senhor, apertado, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, nos livra da mão do nosso adversário, nos livra da mão, Senhor, do ceifador, do migrador, do cortador, de todo espírito da morte. Senhor, Tu nos dá livramento neste dia de hoje, Senhor. Entra na casa desta mulher, entra na casa deste homem, coloca anjos, Senhor, dentro da nossa casa. Senhor, a nossa casa é sua, a nossa família é sua. Unge o umbral da nossa porta com o sangue do Cordeiro. Não permita que nenhuma doença, Senhor, nem o espírito da morte entre lá. Senhor, somente Teu Espírito Santo. A nossa família é sua, a nossa casa é sua. Eu passo a nossa vida para as Suas mãos. Toma nossas finanças, Senhor, porque eu sei que tem tantas pessoas passando necessidade. Senhor, quantos estão perdendo tudo, Senhor, no meio da pandemia? Quantos não têm o que comer? Quantas pessoas estão perdendo seus empregos? Senhor, Tu é o Deus da providência. Senhor, a Tua palavra fala que no mundo tereis aflições. Nós entendemos que passaremos por aflições, Senhor Jesus, mas a Tua palavra nos fala também, Senhor Jesus, que é para ter bom ânimo. Senhor, então nos dê bom ânimo no meio da tribulação. Senhor, e a Tua palavra também nos fala, Senhor, que nós teríamos, Senhor, em Deuteronômio 28, Senhor, que nós teríamos para pedir, nós teríamos, Senhor, condição, Senhor Jesus, para emprestar e não para pedir emprestado. Senhor, que neste dia de hoje Tu venha abrir porta para aquele que necessita de uma porta aberta. Senhor Jesus, para aquele que está no leito do hospital. Senhor, precisando de um oxigênio. Senhor, quantas pessoas entubadas. Senhor Jesus, Tu é o dono do fôlego. O fôlego é Teu. Sopra nas narinas dessa pessoa um novo fôlego de vida, uma nova chance, Senhor, porque eu creio num Deus que ainda cura, eu creio num Deus que ainda faz milagres, Senhor, eu creio num Deus, Senhor, do sobrenatural. Senhor, Lázaro estava morto 4 dias e Tu fez o homem ressuscitar. Então eu creio, Senhor, que Tu faz ressuscitar mortos ainda na face da terra, Senhor, não só mortos na carne, mas mortos espiritualmente. Quantos nós estamos dormindo, Senhor, andamos como morto vivo na face da terra, mas estamos dormindo na Tua presença, estamos dispersos.
Senhor, Tu desperta, Senhor, hoje, Senhor, se tiver alguém dormindo dentro da nossa casa espiritualmente, Senhor, acorda essa pessoa, porque sabemos, Senhor, que está próximo à Tua chegada. Senhor Jesus, brevemente a trombeta vai soar, Senhor, e Teu Espírito Santo vai subir, Senhor, com a Tua igreja. Não deixa que ninguém da nossa parentela fique para trás. Senhor, resgata aquele que precisa ser resgatado. Senhor, liberta aquele que precisa ser liberto. Cura aquele que precisa ser curado do corpo, Senhor Jesus. Curado de uma Covid, curado da AIDS, de uma pressão alta, de um tumor, de um câncer. Senhor, onde tiver uma enfermidade, Senhor, eu profetizo que em nome de Jesus seja curado, que todo demônio da enfermidade venha bater em retirada. Senhor, entrego essa pessoa nas Tuas mãos, ela e a casa dela, Senhor. É o que eu te peço, e nos renova neste dia de hoje, e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Amém, minha querida, amém, meu querido. Seja abençoado em nome de Jesus. Se você é novo no canal, meu nome é Missionária Magna. Se você não é inscrito, se inscreva no canal em nome de Jesus. Ative o sininho, porque toda vez que você ativa o sininho, você vai ser notificado todos os dias, toda vez que eu colocar vídeo. Tem vídeo de segunda a sábado agora. Oh, glória a Deus, né? O sábado é a Bianca que faz os vídeos, as devocionalzinhas lá do canal, né, da página do Instagram e do Facebook. Eu coloco aqui no YouTube. Tá bom? Então tem vídeo agora de segunda a sábado em nome de Jesus. Já deixa seu joinha, já chega dando joia, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você dá um joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas. Então quando a pessoa abrir o Google para procurar, hoje eu tô enrolando a língua, abrir o Google para procurar qualquer coisa, o vídeo já aparece lá. Você tá entendendo? É o Espírito Santo palestra com essa pessoa. Então me ajuda a lançar as redes mais longe, me ajuda em nome de Jesus. O Senhor me levantou nesse tempo para pregar, levantou você para evangelizar. Então dá a mão para mim e vem comigo em nome de Jesus, amém? Se por acaso tiver alguém enfermo dentro da sua casa com alguma enfermidade, com Covid ou qualquer doença de qualquer espécie, coloca o nomezinho dela aí para oração, que eu quero estar botando o nome da sua família, do seu ente querido na oração de meia-noite. Eu tenho um caderninho de oração, um propósito meu com Deus, que eu oro pelos enfermos. Se for depressão e opressão, você coloca entre parênteses aí, porque é uma oração diferente que eu faço, tá bom? Amém? Já vai abrindo sua Bíblia em Lucas 22, a partir do versículo 19, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lucas 22, a partir do versículo 19, eu vou ler, tá? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice e é o novo testamento do meu sangue, que derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. E ele disse-lhe: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa é como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa? Ou quem serve, porventura, não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E disse também o Senhor a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo,
mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aqui era a última ceia do Senhor Jesus, né? Essa palavra gloriosa. Era a última ceia do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha reunido todos os seus discípulos e Judas estava junto também, portanto que ele fala, o traidor está sentado à mesa, né? E estavam todos reunidos. Jesus Cristo ia administrar a última ceia. E Jesus Cristo fala que tinha que se cumprir a palavra. E a palavra, Isaías profetizou, os grandes profetas, os profetas maiores, tinham profetizado que Jesus Cristo iria morrer. E aqui ele estava falando que era a última vez que ele estava ceando com o povo, que era a última vez que ele estava ceando com os discípulos, que a próxima ceia seria só no céu, né? E ele começa a explicar aqui para os discípulos o que ia acontecer. E no ato que ele começa a explicar, eles começaram, no versículo 23, fala assim, e começaram a perguntar entre si qual deles seria o maior. Eles estavam perguntando quem ia substituir Jesus, quem ia ficar no comando quando Jesus fosse, né? Lá em João está mais explicadinho. Em João fala que quando Pedro pergunta, né? E João está deitado no peito de Jesus e Pedro pergunta, né? Quem vai ser? E Jesus corrige Pedro, falando que, corrige todos os discípulos, falando que o maior, né, que o certo é o maior sentar à mesa, mas Jesus Cristo veio para servir, então o maior é quem serve. Jesus Cristo estava falando que os pequenos, que são os maiores, né? E aqui também ele vira para Pedro e eles começam a se perguntar quem é que ia, quem é que ia substituir. E ele chama bem a atenção, o que me chama bem a atenção nesse versículo é que ele fala o nome de Simão 2 vezes. No versículo 31 ele fala assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Jesus Cristo aqui estava chamando a atenção de Simão. Ele já não estava chamando Simão de Pedro. Ele falava Simão, Simão. Então, provavelmente, quem começou essa discussão aqui foi Pedro. Porque Pedro achou que ele estava pronto. Pedro achou que ele já estava pronto, que ele era apto. Portanto, que mais abaixo ele fala que ele está apto para ir para a cruz com Jesus, para ir para a morte com Jesus, que ele estava prontinho, né? E Jesus fala para ele, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para cirandar. Esse é um versículo muito forte, irmãos. Cirandar, peneirar. Algumas traduções vai falar que pediu para peneirar ele como se peneira o trigo. Presta bem atenção como é que o trigo era peneirado. O trigo era colhido junto com o joio, então ele era separado automaticamente na colheita. Quando ele colhia, o agricultor colhia tudo, ele já fazia a separação. Assim, colhia os dois. Esse é joio e esse é trigo, tá? Esse é joio e esse é trigo. Fazia a separação. Então, naquele grande dia, vai haver uma separação. Deus vai separar os seus daqueles que não são seus. Você está entendendo? Deus veio para todos, Jesus Cristo veio para todos nós. Mas muitos de nós, né? Como eu mesmo já fiz isso há muito tempo atrás, a gente não estava nem aí para a presença de Deus. A gente é como a palavra fala, estávamos como aquele que dormem. Porque esses dias eu fiz um apelo lá na igreja, tinha uma jovem na consagração, e eu perguntei se ela queria aceitar Jesus, e ela falou que não, né? E sem saber, ela não sabe o peso que tinha ali. Era melhor ela só ter falado, não é o momento, né? E não. Você está entendendo? Né? Porque é como se eu tivesse negado Jesus. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, né? Aos visitantes que vão na igreja, quando tem um apelo e a pessoa te pergunta e você fala, não quero aceitar Jesus, né? Significa que você não está reconhecendo que ele é o Filho de Deus. E é muito importante você aceitar Jesus como único e fiel Salvador, né? Porque é só ele que liberta, só ele que salva, é só ele, eu não faço nada por você. Seu pastor não faz nada por você, seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos não faz nada por você, só ele.
E naquele grande dia, meu querido e minha querida, quando o Senhor tem um louvor que fala assim: o Senhor da ceifa está chamando. Quando Ele chamar, Ele vai separar o trigo do joio. Ele vai separar aqueles que levantaram a mão e reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, né? Então vai haver uma separação. Vai haver uma separação. Aí voltando aqui, não fugir da pregação não, tá? Voltando aqui, que eu gosto de explicar bem explicadinho para que você entenda. Então, era separado o trigo do joio. Então, quando ele separava, tirou o joio, ele pegava o trigo, botava o trigo assim rentinho e vinha tipo com um ganchinho, fazendo assim no trigo, sabe? Assim, quem tem ancinho que fala, aquele negócio que varre o chão assim, né? Então vinha com aquele negócio ancinho, eu acho. Vinha com aquilo e separava ali. E ali empurrava para dentro da caixa. Você tá entendendo? E essa caixa, depois que ele botava dentro da caixa, tapava a caixa com uma rede. Virava a caixa de cabeça para baixo e sacudia a caixa violentamente para que a sujeira saísse todinha do trigo e ficasse só a semente do trigo, né? Então aquela rede que estava ali com a caixa de cabeça para baixo não deixava o trigo, a semente do trigo se perder, né? E era isso que Jesus estava falando com Simão. Ainda hoje Satanás pediu para te peneirar. Satanás tinha pedido para peneirar Pedro. Satanás não estava acreditando na fé de Pedro. Satanás não estava acreditando no ministério de Pedro, porque logo acima, no versículo, Jesus faz uma promessa para ele. Jesus fala que os 12 irão sentar com ele ao lado do trono. Você está entendendo? Ainda fala assim, e eu vos destino o reino, como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então havia uma promessa, você está entendendo? Havia uma promessa de salvação. E ali Satanás estava falando em outras palavras para Jesus: olha, você está botando a confiança em Pedro, você falou que ele é a pedra, Jesus que é a pedra, tá? Ele é a pedra, é ele que é a pedra, né? Você tá falando que tá mandando Pedro fortificar a igreja aí, mas Pedro tem pouca fé. Pedro, na hora do aperto, vai correr. Era isso que Satanás estava falando. E aqui Jesus já tinha pedido, já estava orando, intercedendo para o Pai, você tá entendendo? Para que Satanás não peneirasse Pedro. E quantos de nós estão sendo peneirados por Satanás? Quantos de nós, meu querido e minha querida, estão passando por dificuldades, estão passando por aperto? Talvez hoje você esteja como esse trigo que eu falei aqui, né? Satanás pegou você, jogou você lá e agora tá fazendo assim com o ancinho, tá te arrastando, tu tá perdendo tudo, já perdeu a direção aí da sua casa, perdeu a direção dos seus negócios, sabe? Talvez você esteja sofrendo uma perseguição no seu ministério, ou uma doença te alcançou, uma doença colocada por Satanás. Você está entendendo? Você vai falar assim, mas essa missionária é louca, né? Porque ela está falando que tem doenças colocadas por Satanás. Tem sim, tem doenças colocadas por Satanás. Tem doenças que o nosso corpo produz, mas tem doenças colocadas por Satanás. Aquela mulher que Jesus curou, que estava no sinédrio, aquela mulher que estava encurvada, você está entendendo? Era um demônio. Jesus Cristo fala bem claro que ele expulsou o demônio que estava nela e a mulher se esticou toda. Então era uma doença que Satanás causava. Então existem doenças que é Satanás que coloca em mim e você. Entendeu? E existem doenças que Satanás também se aproveita dessa doença, como a depressão, que é uma doença, para poder estar palestrando no nosso ouvido, para poder estar falando se mata, se corta. Você está entendendo? É um demônio aquilo ali. É um demônio, porque a depressão ela traz ansiedade, ela traz tristeza. Você tá entendendo? Você toma remédio para essas coisas, mas e para aquela vozinha que você escuta aqui? Toma aqui remédio. Remédio é Jesus, querida. Remédio é Jesus, querido. Só Ele. Você tá entendendo? Eu quero que você fique ciente que é um demônio que te aflige. Entendeu? É uma depressão, que é uma doença, mas como eu sempre falo aqui, é uma doença que ela abre uma lacuna.
para que Satanás se aproveite dela. Entendeu? Então eu não sei de que jeito Satanás está te peneirando, porque aqui Satanás queria peneirar Pedro. E quantos de nós estão na mão de Satanás? Quantos de nós estão na mão do inimigo sendo peneirado, sendo sacudido, sabe? Eu fico olhando, agora fechou tudo, né, aqui no Rio de Janeiro, e eu olho ainda os bares cheios. Quando eu volto da casa de Deus, eu falo assim, meu Deus, né? É um povo que está dormindo ainda, porque o vírus está aí, todo mundo sem máscara, e leva um vírus para casa. Ele mesmo está abrindo uma porta para que Satanás entre dentro da casa dele e penere toda a família dele. Aí depois chora, depois perde oração, você tá entendendo? Corre para a igreja mais próxima, porque tem um ente entubado, tem outro entubado. Mas por quê? Porque aquela pessoa levou o vírus para casa. Mas levou como? Levou porque saiu à noite, foi beber, sei lá, foi fazer outras coisas. Uma coisa é você pegar o vírus porque você saiu para trabalhar, que eu entendo, que eu vou trabalhar também. Você tá entendendo? Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando daquelas pessoas que inconscientemente que consciente, senta nos bares, começa a beber, e ali você fica, é noitada, é balada, você olha as baladas aí, as baladas super cheias, você tá entendendo? Ninguém não tá nem aí, você tá entendendo? Então você dá margem para que Satanás penere você e toda a sua casa. É isso que eu quero que você entenda, né? E aqui Jesus estava falando isso, que Satanás queria peneirar Pedro, né? E quando Satanás peneira, meu querido, minha querida, meu querido, o que é isso? É choro, é ranger de dente, você tá entendendo? Porque ele abre logo uma sepultura para baixar você na sepultura. Sabe por que ele abre uma sepultura? Porque ele não quer que você seja liberto. Então ele fica temeroso de um servo do Senhor enviar alguém lá e você aceitar Jesus e ser salvo. Você tá entendendo? Então ele abre logo uma sepultura para tirar a tua vida logo, para levar você logo pro inferno. Eu falo aqui que o inferno ainda não foi inaugurado, não tem ninguém no inferno, mas existe o Hades, que são onde as almas que não têm Jesus já estão lá. Você tá entendendo? Então, minha querida e meu querido, eu não sei se você está sendo peneirado por Satanás. Aqui Jesus Cristo pediu para que Pedro não fosse peneirado, porque ele sabia que Pedro não estava pronto para ser peneirado. Pedro não podia, Pedro ia perder a fé dele, Pedro ia desfalecer. Por isso que ele rogou por Pedro, porque Pedro ainda não estava pronto para o seu ministério. Não é à toa que mais abaixo ele fala, e antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E depois que Jesus Cristo foi preso, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou Jesus. E depois ele se retirou. E a palavra fala que ele chorou. Eu imagino o choro dele de arrependimento. Você está entendendo? Ele negou Jesus quando o soldado pergunta. E a mulher também pergunta, ele nega. Ele fala que não era ele, um dos discípulos de Jesus. Então ele negou ali. Entendeu? Então ele não estava pronto, mas havia uma promessa. Eu quero que você entenda que toda vez que Deus nos promete algo, Satanás ele se levanta para nos cirandar. Você está entendendo? Toda vez aqui os discípulos tinham uma promessa, que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel ao lado de Jesus. Você está entendendo? Eles tinham a promessa. Então Satanás se levantou contra isso, porque ele sabia que Pedro tinha uma promessa. Pedro era o cara, sabe? Depois que Jesus restaurou Pedro, quando Jesus ressuscitou, ele restaurou Pedro. Você tá entendendo? Foi lá e restaurou Pedro, restaurou o ministério de Pedro. Pedro, quando pregava, eram 3.000 almas. Você tá entendendo? Era só multidão que aceitava Jesus. Então, Satanás sabia o potencial de Pedro. Talvez Satanás esteja te peneirando porque ele sabe o seu potencial. Ele sabe que você dentro da sua casa, ninguém fala do amor de Cristo, mas você lá dentro fala. Ele sabe que dentro do seu trabalho ninguém fala de Cristo, mas você fala dentro do seu trabalho. Ele sabe que mesmo ele botando você no leito do hospital, mesmo você passando pelo vale da morte, você vai falar de Jesus. Minha mãe, um pouco antes de falecer, ela ficou internada várias vezes, e ali eu chegava, né, lá, e ela falava assim, olha, já orei fulano, já orei ciclano, você tá entendendo?
mesmo no vale da sombra da morte, aquela mulher estava fazendo a obra do Senhor. Então, mesmo se você esteja no vale da sombra da morte, não deixe de falar do amor de Cristo. Mesmo se você estiver sendo peneirado, você está entendendo? Não deixe de falar do amor de Cristo. Não deixe de falar das maravilhas que Deus tem na minha e na sua vida. Você está entendendo? Nas promessas de Deus. Coloque aí nos comentários: eu não deixo de falar do amor de Cristo, não importa o que eu passar, eu falo do amor de Cristo. Coloque aí nos comentários, minha querida, porque aqui Jesus rogou por Pedro. Imagine se Jesus não rogasse por Pedro para Deus. O que Satanás queria fazer com Pedro? Aquilo que foi feito com Jó. Você está entendendo? Porque Jó perdeu tudo. Jó perdeu, num dia perdeu os bens, perdeu o filho, perdeu os filhos, perdeu tudo. Ele queria fazer isso. Talvez Satanás queira entrar na sua vida para fazer isso, fazer essa ruaça na sua casa, essa ruaça na sua vida, tirar tudo, porque Satanás, quando ele encontra uma legalidade, quando ele encontra uma porta aberta, né? Quando eu e você dá uma legalidade para ele entrar, ele entra e faz uma arruaça, sabe? Ele destrói casamento, você tá entendendo? Bota pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, você tá entendendo? Ele leva a prostituição para dentro da sua casa, ele leva a mentira, ele leva o engano, você tá entendendo? Ele leva a miséria. Isso são as lacunas que eu e você dá para ele. Você está entendendo? Nós abrimos uma porta para que ele entre na nossa casa. Você está entendendo? Quando Deus fala que ele nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Mas o meu mal e o seu mal é que a gente nunca está na torre da vigilância. Se a palavra de Deus fala que a gente tem que ficar o tempo inteiro na torre da vigilância, não é para descer da torre, não é para dar brecha. Você está entendendo, minha querida e minha querida? Às vezes a gente está esperando uma bênção há tanto tempo. E a gente está orando pelaquela bênção, orando. Aí a gente recebe a bênção. Aí quando você recebe a bênção, você já não ora como você orava. Você já não busca como você buscava. Você está entendendo? Por quê? Porque você já está com a sua bênção na mão. Mas eu quero que você saiba que a partir do momento que a promessa estava na mão de Deus, a responsabilidade da promessa é de Deus. Tá? Deus é responsável pelaquela promessa, e a promessa se cumprir. Quando Deus dá a promessa na minha mão e na sua mão, a promessa já saiu da responsabilidade dele. A promessa vem para nossa mão. Aí somos nós que temos que cuidar. Mas, missionária, como é que eu vou cuidar? Com jejum e coração. Então, quando você ganha aquilo que Deus te prometeu, não é para você descansar. Aí que é para você guerrear. Porque aí Satanás vai falar assim, ó, deu aquela benção para fulano estava esperando aquela benção, ó, fulano tem pouca fé. Você tá entendendo? Então, ele logo pede para nos peneirar. Por isso que eu quis explicar para você como é que era a peneira. Você tá entendendo? Então, primeiro eles arrastavam com o ancinho, depois jogava para dentro da caixa. Você tá entendendo? Isso, o trigo. Jogava o trigo para dentro da caixa, né? Fechava a caixa com essa rede, virava a caixa de cabeça para baixo e sacudia ali violentamente. Então, é isso que Satanás quer fazer na minha e na sua vida, do mesmo jeito que ele queria fazer na vida de Pedro. Você tá entendendo? Mas cabe a mim e a você fechar todas as legalidades na nossa vida, todas as brechas, para que ele não venha peneirar a nossa casa, para que ele não venha peneirar a nossa vida. Coloca aí nos comentários, profetiza: Satanás não vai peneirar a minha casa, Satanás não vai peneirar a minha casa, Satanás não vai peneirar a minha casa. Profetiza, porque era isso que Satanás queria. Ele queria peneirar Pedro, ele queria acabar com a vida de Pedro. Talvez você esteja assim, sendo peneirada, você está entendendo? Pelo inimigo. Mas eu quero dizer para você que da mão de Deus ninguém tira ninguém. Mas da mão de Satanás, Deus é que tira as pessoas da mão de Satanás. Você crê que Deus tira você hoje da mão de Satanás? Você que está sendo peneirada, você que está sendo perseguido, humilhado, maltratado, você está entendendo? Você que está sendo pisada,
você que foi enganada, você está entendendo? Enganado, você crê. Você que a doença entrou aí e já tinha sepulturas abertas dentro da sua casa, que até os vizinhos já estavam acreditando que ia ter velório aí. Você está entendendo? Você crê que Deus hoje fecha a sepultura. Você crê que Deus hoje não deixa Satanás peneirar ninguém dentro da sua casa, ainda arranca um por um da mão dele. Oh, aleluia! Você está entendendo? Porque às vezes eu e você oramos. Vou dar um exemplo de filho. Oramos pelos nossos filhos, mas nem todos os filhos são convertidos. Às vezes tem aquela casa que todos ali dentro são convertidos. Mas tem casas que não são. Você está entendendo? Então você ora pelaquela pessoa, mas aquela pessoa não é convertida. Então aquela pessoa vai dar margem, vai dar brecha. Você está entendendo? Para Satanás. Aí Satanás peneira aquela pessoa. Aí eu e você, como mãe, como esposa, quando a gente vê Satanás amassando, peneirando aquela pessoa, o nosso coração dói, não dói como mãe? Aí a gente começa a orar, porque só Deus tira homem e mulher da mão de Satanás. Deus tira, meu querido e minha querida, Deus tira. Porque aqui Jesus Cristo não deixou Pedro cair na mão de Satanás, porque ele sabia que Pedro seria uma bomba atômica no ministério dele. Você está entendendo? E eu profetizo que você é uma bomba atômica no ministério de Jesus. Eu profetizo que através da sua vida, almas vão ser ganhas para o reino de Jesus. Eu profetizo que Deus vai restaurar tudo que você perdeu, tudo que Satanás tirou de você nessa peneira. Talvez Satanás tirou o sossego, tirou a paz do seu casamento, tirou a paz desse jovem que era de um jeito, dessa jovem que era de um jeito e agora é de outro jeito. Você está entendendo? Talvez Satanás esteja peneirando de uma forma que levou o seu filho para o vício, levou o seu filho para amizades que não provém de Deus e que você perdeu a rédea todinha aí dos seus filhos. Você está entendendo, minha querida? Talvez você já perdeu a rédea da sua família. Você pode ter perdido as rédeas, mas o Senhor não perde o controle de nada. Ele me trouxe aqui para falar para você que Ele tem o controle da sua família. Por mais que você ache que alguém se perdeu, que um filho se perdeu, uma filha se perdeu, um marido se perdeu, querida, nada foi perdido, porque Deus segura cada um. Deus viu no seu ventre os ossinhos sendo formados do seu filho, da sua filha. Deus viu o coração sendo formado. Deus já estava ali segurando essa criança. Deus já estava ali segurando seu filho. Então creia que não tem filhos perdidos para Deus. Não tem. E se tiver um filho hoje, em nome de Jesus, nessa live, sendo peneirado por Satanás, sendo chacota do inimigo, sendo fantoche na mão de Satanás, hoje o Senhor está tirando com mão forte em nome de Jesus. Você que tem um filho nas drogas aí, você que tem um filho perdido na prostituição, você que tem um filho, uma filha na amizade que não provém de Deus, profetiza. Profetiza que hoje o Senhor, escreve nos comentários, hoje o Senhor está tirando meu filho da mão do inimigo. Hoje o Senhor está tirando a minha filha da mão do inimigo, que o Senhor está tirando. O Senhor está dando um basta. Ei, Satanás, para! Acabou a graça. Tu não vai peneirar mais meu filho da minha serva. Tu não vai peneirar o filho do meu servo. Em nome de Jesus. Você crê que o nosso Deus pode fazer coisas grandes? Você crê que o meu Deus e o seu Deus é o Deus que traz filho que foi embora, traz marido que foi embora? Você crê que tudo que você perdeu, tudo que Satanás colocou na caixa, sabe, da peneira do trigo, e sacudiu, conforme ele foi sacudindo, foi se arrebentando tudinho dentro de você. Você foi perdendo tudinho conforme Satanás ia sacudindo você. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está dando um basta em tudo que Satanás quis tirar de você, que ele tentou, que ele pensou, que ele imaginou que ele ia botar a mão na sua família. A sua família é de Jesus, a sua filha é de Jesus, o seu filho é de Jesus, os seus netos são de Jesus, o seu marido e a sua esposa é de Jesus, a sua casa é de Jesus. Oh, aleluia!
Você está entendendo? Não tem peneira, não tem afronta, não tem levante, não tem nada. Porque do mesmo jeito que que Jesus intercedeu junto a Deus por Pedro, Jesus hoje está intercedendo por você, oh aleluia. Jesus hoje está intercedendo, Jesus hoje está dando um basta, onde Satanás falou que não tinha mais jeito para dentro da sua casa. Hoje Deus está entrando com jeito, Deus está colocando tudo que está fora do lugar. Deus hoje está colocando no lugar. Creia somente em nome de Jesus. Não há peneira do inferno, não há demônio do inferno que vai tirar a sua paz, que vai tirar o seu sossego. Sabe que a gente chega a ficar com aquela angústia? Quem já sentiu aquela dor no peito? Sabe quando você está tão preocupada que parece que você vai infartar? Sabe, eu já senti isso. Aquela sensação que parece que você vai ter um troço. Eu já parei uma vez até no hospital, assim, achando que eu estava infartando, mas era tanto problema. Satanás estava me peneirando de uma forma, você está entendendo? Era tanto problema na minha vida, tanta preocupação, eu não conseguia dormir. Eu deitava e não conseguia dormir, rolava para a cama de um lado, rolava para a cama do outro, mas eu não entendia que Satanás estava me peneirando, você está entendendo? Porque eu dava legalidade para Satanás entrar, porque eu fumava, eu bebia, você está entendendo? Eu ia para as baladas da noite, para as festinhas da noite, você tá entendendo? Então eu abria várias portas sobrenatural para vários demônios entrar na minha vida. Então o que acontecia com isso? Com isso Satanás me usava profundamente, ia me peneirando, eu ia perdendo tudo, nada que eu colocava a mão dava certo, meus sonhos, meus projetos, tudo que eu planejava não ia para frente. Quando eu achava que eu ia conseguir, eu não ia conseguir, porque Satanás vivia me peneirando, ele vivia me amassando, vivia me batendo, você tá entendendo? E Deus, com a sua infinita misericórdia, olhou para mim no meio de tantas mulheres, no meio de tantos homens na face da terra e me chamou de volta. Então hoje, creia que Deus está olhando com misericórdia para sua casa, para sua família e está chamando de volta. Tudo, está chamando seus filhos que partiram de volta, o casamento que foi embora, Deus está chamando de volta. Deus tem restauração hoje para sua casa. Você crê nisso, querida? Você crê nisso, querido? Que neste dia de hoje, no começo desta semana, Deus está entrando com restauração. Deus está dando um basta na peneira de Satanás dentro do teu lar. Hoje a pregação é para dentro de casas, é para dentro da casa de pessoas. Tem mulheres aqui e tem homens aqui que estão sendo peneirados por Satanás. Satanás está fazendo o que quer dentro desse lar, mas o Senhor hoje está terminando com qualquer gracinha do inimigo, com qualquer levante. Deus hoje está entrando na tua casa e está colocando tudo que está fora do lugar no lugar. Não se assuste, porque Deus, quando começa a arrumar, a gente acha que o negócio piorou. Você está entendendo? A gente acha que o vento está pior. Não é que o vento está pior, é porque Deus está arrumando, Deus está apertando. Às vezes Deus está botando num leito para voltar para Jesus. Às vezes Jesus está tirando alguém de perto de você porque era livramento de Deus. Você está entendendo? Quando o vento piorar, desce a casa do olheiro. Porque quando piora, querida, é porque Jesus já entrou na casa e está arrumando aquilo ali. Tudo que está bagunçado. Amém? Então fique com essa palavra aí abençoada. Não há peneira do inferno hoje para tua casa. Não há peneira do inferno hoje para tua casa. Não há peneira do inferno hoje para tua casa. Oh, aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Quero ser bênção de Deus para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu passo para tuas mãos, Senhor, esta casa. Senhor, eu não sei de que maneira Satanás tem peneirado esse lar. Eu não sei de que maneira Satanás tem ceifado essas vidas, Senhor Jesus, mas hoje, Senhor, eu profetizo que é um ponto final. Hoje eu profetizo que há um basta, Senhor, da tua parte em nome de Jesus. Senhor, intercede por eles. Espírito Santo, intercede por esta mulher, intercede por este homem, da mesma forma que Jesus Cristo intercedeu por Pedro. Senhor, tu intercede hoje por esta mulher que está me ouvindo, intercede por este homem
que está me ouvindo, intercede por esta casa, Senhor, e tira Satanás daí de dentro com a peneira dele. Chega de sofrimento, chega de angústia, chega de tristeza, chega de desespero, chega de sepultura, Senhor, nesta família, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra fala, tudo que pedi em meu nome lhe darei. Senhor, eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, dá um basta nesse sofrimento dessas famílias. Senhor, essas famílias que têm sido peneiradas aí por Satanás, tu dá um basta em nome de Jesus, que hoje abasta, hoje há um chega, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida. Amém, meu querido. Seja abençoado em nome de Jesus. Beijo grande e até a próxima. Tenha uma semana abençoada por Deus.